quanto o município pagou por essa consultoria. O que de fato está em jogo não é só o próprio. Por isso que foi proposto pelas entidades empresariais, recomeçar do zero. Vamos voltar a aprovar o texto de lei anterior para começar a discutirmos de fato, publicamente, essa questão. Né? Vai ser votado agora, terça-feira, na Câmara de Vereadores, um projeto de emenda do Código. Cadê a audiência pública na própria Câmara? Existem as comissões permanentes na Câmara de Vereadores, e isso é previsão da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do município. Essas comissões precisam discutir, elas existem para o debate técnico de cada projeto de lei, não é para o debate político. Essas comissões apresentaram um parecer que foi aprovado no plenário, o que não existe, nem na lei orgânica, nem no regulamento da Câmara. Vocês todos estão acompanhando a CPI, por exemplo, né, agora da Covid. O que é que está acontecendo ali? Uma comissão de inquérito que tem um relator que vai, depois de ouvir todas as discussões, emitir o seu relatório, com base no relatório que vai ser votado, podendo ou não apresentar-se emendas depois dessa discussão, ser apresentado um parecer da comissão, e esse sim vai ser utilizado como parâmetro de discussão, como uma opinião da comissão técnica, para que, de fato, os vereadores tenham um argumento técnico para votar a favor ou contra. Nada disso existiu, a população não participou, as comissões de Constituição e Justiça ou de orçamento não discutiram a matéria, não tem uma ata de uma reunião que era para ter obrigatoriamente também, e foram essas falhas que alguns entendem que o plenário supriria, que fizeram com que nós chegássemos onde estamos hoje, com um Código Tributário que está sendo remendado 3 meses depois da sua vigência, com um remendo que é um band-aid perto de todos os outros problemas que ele apresenta, e que é uma matéria que influencia a vida de todo cidadão alagoense. Uma matéria como essa, por exemplo, tem uma previsão específica na lei orçamentária ou na lei orgânica que estende os prazos das comissões para apresentação de pareceres, que estende os prazos de cada vereador para apresentar emendas diante da importância da matéria tributária, porque é a única que influencia todo cidadão, sem nenhuma exceção. Nada disso foi visto. Foi aprovado, foi publicado, ninguém sabia disso. Se soubéssemos antes, teria sido protocolado um mandado de segurança antes da vigência da norma, e eu tenho certeza que ela seria suspensa. Agora vai ter que ser feito por meio de ADIM. Já existem algumas propostas, ainda sob demanda, ainda esperando decisão de expectativa de liminar, e outras ainda não. Outros mandados de segurança serão propostos depois da cobrança efetiva, diante do ato do Executivo, na cobrança de alguns tributos que, ao meu ver, estão inconstitucionais de acordo com o texto da lei. Isso a gente vai falar numa próxima pergunta. Doutor James. Só deixa eu finalizar aqui, porque estou dizendo é muita coisa, e de fato é que eu só consegui falar da legalidade, falar rapidamente da razoabilidade, como o doutor James falou, por exemplo, a questão do aumento da COSIP, né, está sendo praticado agora pelo Código para que se viabilize um investimento. A Constituição e o próprio STF já permitiu que isso seja feito, sim. A questão é razoável que seja feito agora um aumento da receita visando investimento? Isso foi discutido com a sociedade? É razoável para o cidadão alagoense pagar mais COSIP, tirando os 8 mil, 9 mil, 10 mil que foram beneficiados com a isenção por conta do Código? Todo o resto da população de Alagoinhas concorda em investir agora numa melhoria da iluminação, numa troca de lâmpada por troca de LED, em plena pandemia? Esse é o princípio da razoabilidade. Esses aumentos que levam em consideração a necessidade de investimento são aumentos que levam em consideração, que de fato são razoáveis, são proporcionais, ainda tem a proporcionalidade relacionada a isso, não seriam aumentos que estariam de fato efetivamente tendo efeito confiscatório, por não respeitarem nem a proporcionalidade, nem a razoabilidade. Né? Para o cidadão comum, para o cidadão mais leigo sobre o assunto, parece que são meras aferições jurídicas, mas não, são detalhes que de fato fazem com que o exercício do poder de tributar pela entidade, pelo poder público municipal, sejam controlados. Isso tudo está previsto na Constituição. E a constitucionalidade ou não da norma não aparece instantaneamente. Não é porque é inconstitucional que ela simplesmente não vai ter vigência.
Tanto é que temos instrumentos para aferir, de fato, a constitucionalidade ou não, e, possivelmente, no futuro, excluir a norma do mundo jurídico, ainda que tenha sido votado em plenário, mesmo da forma absurda como foi. Doutor James, e a visão da Procuradoria, o Wilton também está ali acompanhando, a Rosiane também, na visão da Procuradoria, como é que ela enxerga, né, todo o passo a passo da aprovação do Código Tributário? Nós, recentemente, inclusive, entrevistamos o presidente da Câmara na época, ele falou que seguiu todo o rito do processo legislativo, mas são levantados alguns pontos, né, questionamentos, inclusive com relação a princípios, né, razoabilidade e tal. Como é que a Procuradoria vê essa situação toda, hein? Vou pedir para o James, pronto, pode falar. Só um esclarecimento aí, com relação, quando eu falo de 4 anos de estudo do novo Código, a gente não entrou em 2017, eu falo da gestão, a experiência e a vivência da gestão atual. A gente não entrou em 2017, vamos fazer um novo Código, não é assim que funciona, né? Eu digo 4 anos adquirindo experiência e tratando com a norma em vigor e identificando, no caso, se era necessário aperfeiçoar, se não era. Só para ter um paralelo aí, a gente tem reuniões diárias, né? Então, Secretaria de Infraestrutura, semana passada e retrasada, a gente está com um tema muito premente lá com relação a licenças, autorizações de funcionamento, novos projetos e empreendimentos, já são situações e problemas que vão sendo identificados, mas que a legislação atual hoje não permite uma solução, então a gente vai anotando ali, caso a caso, os problemas, e a gente vai ter, na etapa futura, uma discussão sobre o novo plano diretor, sobre tudo isso, e a gente vai anotando isso. Então, 4 anos construindo, 4 anos adquirindo vivência, convivendo com o problema, identificando o que precisa ser melhorado. Nesse sentido, a gente não fica, é claro, 4 anos entrando com isso. Então, é só esse esclarecimento que eu quis comentar com relação aos 4 anos. Sim, com relação ao processo legislativo, né, a gente sabe aqui que tem a separação dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. A gente aqui, claro, como procurador do município, a gente fala em nome do executivo, a gente se debruçou sobre o código que existia, preparou uma proposta. Durante os 4 anos, a gente ouviu reclamações dos contribuintes que a gente atende diariamente lá na Procuradoria, a Secretaria da Fazenda do mesmo jeito. Se você for considerar a quantidade de contribuintes que a gente dialoga dia a dia e queixas que a gente vai coletando e reconhecendo, é um volume grande. Foi feito um trabalho técnico, a equipe técnica se debruçou sobre isso. A gente até, sobre a consultoria ou não, a consultoria ela é especializada, ela ajudou muito, apoiou muito, mas é um trabalho do executivo, e é o executivo que tem que estar à frente. Tem situações políticas, a gente sabe que tem jurídicas, políticas, tudo no meio, e ao fim e ao cabo a decisão final é sempre do executivo, é do governo que está lá, e é o governo que responde. A consultoria tem que estar realmente com essa isenção e com esse distanciamento aí para dar o parecer técnico que ele entender lá. Mas com relação ao processo legislativo, ele ocorre no legislativo, né? Então, ele tem rito próprio, já ouviu aí o presidente da época, ele é expert aí, e toda a Câmara de Vereadores tem todo o corpo técnico, não é um processo que a gente interfere, que a gente intercede, a gente protocolando o projeto, foi lá e se colocou à disposição de todos os vereadores. Por 2 momentos, o secretário foi, apresentou. A gente sabe que é um trabalho extenso de apresentação, tirou todas as dúvidas, sanou. O projeto corre, como o Cacau falou, no seu rito próprio, dentro do legislativo aí, passando pelas comissões, e ao final, quando todos se sentiram maduros para aprovar e para submeter ao plenário, foi submetido ao plenário. É uma casa aí, os vereadores, bastante democrática entre eles só submetem realmente quando tem um consenso entre eles lá de se vai, se não vai. Então, eu acho que isso aí tudo foi cumprido, e até destacar aí, quando a gente fala de legislativo, a gente sempre tem um pouquinho de cuidado em estar debatendo sobre o legislativo, sem ele estar aqui, né, presente, mas como já ouviu o Roberto Torres, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas os vereadores aí até ressaltam o trabalho que eles fizeram durante todo esse processo e continuam fazendo, e sei que respeitam todas as normas. O que existe, assim, do ponto de vista jurídico, acho que a gente, se for o caso, for travar junto ao judiciário, a gente sabe que regimento interno é uma norma interna corporis, né, que a gente chama. Ela diz respeito ao funcionamento lá do próprio órgão legislativo. O legislativo ali tem um domínio daquela norma, não é uma norma utilizada pela Procuradoria, é do município. Então, eles têm um domínio, eles têm o assessoramento técnico, eles têm todo o respaldo técnico para conduzir ali o processo legislativo dentro disso. E norma interna corporis, a gente tem assim a discussão se cabe ou não o controle do judiciário, e se cabe quando cabe. É uma situação bastante complexa, a gente ia ficar aqui 1 hora, mas assim, muito en passant, assim, falando sobre essa norma interna corporis que diz respeito à organização interna ali, interesse deles. A gente entende que o plenário é a esfera competência em primeiro. A gente sabe que o STF aí nesse debate nacional começa
a ter algumas decisões, já entendendo que o judiciário pode sim, em determinados momentos, analisar questões internas corpóreas, mas desde que tenha aí, condicionado, na verdade, a uma ação de um ofendido, de um parlamentar que tenha sido ofendido no direito, e que essa ofensa tenha ligação direta com a Constituição Federal no processo legislativo, que não foi. Não me parece que foi o caso. Todos os vereadores que vieram a público comentar, nenhum, eu acho que argumentou algum problema que tiveram na condução do processo, porque acho que eles são muito assim, não sei se a população de uma forma geral acompanha, mas hoje com o YouTube é muito bom acompanhar o debate nos vereadores, você vê que é bastante acirrado, mas ali é uma educação e um respeito mútuo impressionante, e entre eles são muito fechados assim no respeito. O próprio presidente da Câmara, tanto o anterior quanto o atual, eles sempre batem na mesa dizendo que vão cumprir rigorosamente lá o direito de todos, assegurar todos, e a gente não viu em momento nenhum vereador vindo a público argumentar que o direito não foi, que foi encaminhado para plenário sem ter assegurado ele um direito de opinar ou não opinar. A verdade é que, com as conversas e os debates internos, eles se sentiram prontos e a favor da votação. Foi a votação, o presidente conduz isso da melhor forma, e a gente, como executivo, acompanha distante, a gente não tem muito receio, não. A gente tem uma convicção de que o processo realmente foi cumprido. A gente sabe também esses outros princípios aí que Cacau bem destacou, razoabilidade, proporcionalidade. A gente entende como a gente vem aí, exigiria ponto a ponto o debate da gente, se foi razoável, se não foi proporcional. O que a gente sempre defende aqui é que a gente tentou promover um equilíbrio realmente, em algum momento puxar de um lado e vir para o outro, mas sempre com razoabilidade, proporcionalidade, sempre ouvir a população. Eu acho que o objetivo da gente, de uma forma geral, é essa. E aí eu até, não sei se eu perdi alguma coisa aí do que Cacau comentou, o assunto realmente é um assunto um pouco complexo, demandaria da gente aí muito tempo, mas aí, para não me estender... É isso, nós estamos a 12 horas e 17 minutos, já estamos passando, inclusive, do tempo previsto do debate, que era de 2 horas. Eu deixo a carga... Diga. Só um segundo ainda. O procurador falou sobre 2 coisas importantes. A questão da consultoria, que é, de fato, uma contratação do município. Eu só acho que, num tema como esse, por um serviço como o que foi prestado, e pela proposta que a própria prefeitura, a própria gestão passa, que é louvável, de ser transparente, eu acho que é 96% de transparência. Eu não sei porque o contrato dessa consultoria e os estudos que fundamentaram efetivamente ela não são públicos. Estão nos 4% aí de obscuridade diante dos outros 96% de transparência. Porque até agora nós não sabemos quem foi contratado, qual foi o valor e quais foram os estudos científicos efetivos, não só para a COSIP, qual é o pessoal COSIP. Estou falando de todas as outras taxas, IPTU, 20 quilômetros de zona urbana, estamos falando de taxa de lixo, enfim, todos os outros tributos que foram impostos pelo Código. Agora, sobre o procedimento lá da Câmara, de fato, existe toda essa discussão que o Judiciário vai resolver, se isso efetivamente trouxe ou não trouxe alguma diferença no resultado da votação, mas teve sim vereador dizendo, inclusive, que tinha lido um projeto e depois foi aprovado outro, publicamente, em vídeo. Teve o presidente da Câmara, já tinha sido eleito secretário da pasta que mais vai ser beneficiada pelo aumento da COSIP. São questões circunstanciais que certamente farão parte do embate jurídico no judiciário, mas são situações que são extremamente atípicas. Um presidente da Câmara que propõe, como foi proposto, o rito e determinou que fosse feito da forma como foi, mesmo com aceitação, mesmo com o plenário votando, tem prazos que são próprios, que não foram, de fato, seguidos e que permitiriam que esses erros não fossem cometidos e que a gente não tivesse aqui hoje. Mas, de fato, o procurador falou... Pode falar, Ailton. Vou ficar só fazer uma complementação no que diz respeito à consultoria. A consultoria, ela está presente e atuante, inclusive está nos acompanhando. Como foi definido que seriam 3 representantes de cada grupo do debate, eles não estão aqui no debate, mas estão acompanhando todo o nosso debate. O contrato está disponível para todo e qualquer cidadão, tanto um contrato como todo o pagamento, toda a prestação de serviço também está disponível, e os estudos também estão disponíveis. Aonde, secretário? Inclusive,
para a gente agendar o momento, fazer todos os esclarecimentos sobre o assunto, sobre cada item que foi provocado na Lei Complementar 144, e a gente fazer esse momento. Estamos disponíveis. Eu queria, então, fazer uma sugestão. Se a senhora puder já dizer agora o valor do contrato, seria bom. A senhora lembra do valor do contrato? Não tenho o valor aqui de cabeça, não, mas em torno de 200 mil. Em torno de 200 mil. Certo. Deixa eu falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte. Eu já vi em várias outras reuniões que tivemos, diante de solicitações de apresentação desses estudos, essa mesma resposta de que vamos marcar um dia para apresentar isso tudo. Eu queria que Caio, como mediador do debate, se colocasse à disposição, se ele pudesse, para receber essa documentação, fazer o acompanhamento disso perante a sociedade e distribuir para todos nós, tanto o contrato quanto os estudos que fundamentaram esses aumentos, que o município insiste em chamar de atualizações, mas esses aumentos desses tributos decorrentes do código. Eu estou de acordo, diga aí. Pode falar. Inclusive, rechaçar a fala de Cacau, que tem todo respeito, mas falar em obscuridade aqui não existe. Ao contrário, o governo anterior era obscuro. Se nós formos tratar de índice de transparência, nosso índice de transparência é nota máxima. Então, não existe obscuridade no governo Castilhão. Então, com todo o respeito que eu lhe tenho, Cacau, acho que vocês vão ter equivocado, entendeu? Os contratos são publicados, né? Toda a fiscalização, controle externo, controle interno. Então, nós não temos obscuridade aqui. Tudo aqui é transparente. Então, se Caio quiser receber essa documentação, mas ela está disponível para qualquer pessoa. Então, só rechaçando aí, eu gosto do debate muito tranquilo, mas a terminologia usada por Cacau, eu não concordo. Não existe obscuridade no governo. Não, tudo bem. Gente, estamos às 12 horas mais 22 minutos, só um instante. O debate era até às 12 horas, nós estamos passando aí 22 minutos. Nós temos duas possibilidades. Ou avançamos logo para as considerações finais e concluímos logo, né? Eu acredito que alguém aí tenha compromissos, ou então a gente segue com o script todo. Tem mais duas perguntas aqui envolvendo, ou a gente pode partir direto para as considerações finais, que os senhores decidirem, né? Eu acho que são questões muito importantes, Caio, para a gente discutir ainda. Estou à disposição, tanto para fazer agora, quanto para fazer um outro dia, se você achar melhor. Depende da programação da rádio e tudo mais. Exatamente. Mas só finalizando aqui, Hilton, só rapidinho, não tem nada de pessoal aqui, eu estou falando porque foram requerimentos que eu mesmo fiz. Não estamos discutindo política aqui, o assunto não é político, não tem nada a ver com a gestão anterior, apesar de ter sido procurador por um tempo. Fiz meu trabalho como técnico lá, como estou fazendo meu trabalho como técnico aqui. Nossa finalidade aqui é ajudar a fazer com que o povo não seja injustiçado tributariamente, digamos assim. Pronto. Com relação a prefeituras, procuradores, podemos continuar ou terminamos aqui? Como é que fazemos? Então, bora, eu acho que, assim, a gente vai continuar mais uma hora, não, né? Porque eu acredito que até 12h40, 12h45 a gente já vai se encaminhando para concluir, todo mundo fala um pouco, depois tem considerações finais. Acho que dá tempo mais um pouco, até a Delcio aí está participando, aí todo mundo. Pronto. Acho que a gente pode avançar mais um pouquinho, não tem problema não. Só com relação à consultoria, é porque a gente, às vezes, o poder público, ele tem uma coisa que é muito óbvio para a gente, às vezes não é para o cidadão, e está todo mundo realmente correto com relação a isso. Assim, todas as nossas despesas, elas são escaneadas na íntegra, encaminhadas por TCM, que disponibiliza TCM consulta pública, todos ali são fáceis, mas não tem problema nenhum, acho que talvez por isso. O cuidado que a gente sempre tem é o seguinte, a gente está à disposição aqui para discutir a mensagem, não o mensageiro. Às vezes a gente vê no debate em que a gente está discutindo conteúdo e as pessoas, mas quem fez, quem não fez, não é isso que eu acho que é o importante do debate, o núcleo do debate é quem foi. Eu acho que quem fez foi o executivo, eu participei ativamente, Rose participou ativamente, tivemos contribuições de uma consultoria, tivemos contribuições de servidores, mas a autoria, a assinatura que está lá em todo mundo é do executivo, né? Então, foi muito por conta disso que eu acho que a gente acaba preservando, são profissionais de alta qualidade, a gente não tem receio nenhum. Acho que o que a gente tem o cuidado é de que não se venha ficar discutindo a público questões que a gente está 100% aberto para discutir de uma forma técnica. Cacau, eu sempre fui muito técnico, eu sei que eu não tenho receio nenhum em encaminhar para ele vai ser o debate técnico, que ele sabe, já foi procurador. A gente só fala assim, ficar divulgando nome, essas coisas, não tem nenhum receio, é transparente, não tem problema. A gente tem esse cuidado em preservar o mensageiro, assim, e deixando bem claro que o mensageiro é
e é por isso que eu estou aqui dando nossa cara a tapa, a Rose também, todo mundo aqui disponível, para a gente debater da forma transparente, mas é a mensagem que a gente quer debater, né? Então, eu acho que é nesse ponto aí. Se a gente puder avançar com um pouquinho mais de proximidade, a gente está todo mundo aqui já recebendo mensagens, mas é melhor do que marcar outro dia, mas não vamos responder 3, 4 horas não, que eu acho que é pior. Verdade. Não, a próxima pergunta seria... Sim, pois não? Rapidamente, a colocação do Dr. Cacá Oficina, Dr. Hilton, foi em função, e vocês colocam isso de forma muito eficaz. Nós já fizemos mais de 20 reuniões, e desde o início das reuniões, a gente vem pedindo esses estudos, e não foram disponibilizados. A gente sabe que tem um acesso aí no portal da transparência, tem ali, tem no Tribunal de Contas, mas, naturalmente, a gente está numa reunião, e o município coloca isso de forma muito voraz, que existe, que tem. E quando a gente solicita, o município não tem a hombridade de fazer um ofício, aí, conforme solicitado na reunião, está aqui os documentos. Evitaria esse tipo de fala, mas eu acho que ainda há tempo do município fazer isso, eu acho que o mediador recebendo chega mais fácil. Claro. Só uma desculpa aqui, só para eu não deixar nenhuma dúvida, o que está disponível no ETCM lá é a despesa e a contratação com relação à consultoria. Com relação aos estudos técnicos, foi um pouco o que a gente estava em cada reunião e debate apresentando. Então, a planilha de COSIP, como chegou, quando chegou o número de contribuintes, ISS, como não chegou o número de micro e pequena empresa, de MEI. Então, é individualizado, ponto por ponto, e a gente realmente concentrou muito nas individualizações. Por isso que a gente estava entendendo que a gente estava, mas entendemos perfeitamente aqui o pedido. Acho que o Rose vai tratar isso aí. Fiquem bem tranquilos. Não, claro. Eu me